Bom, senhores, então na nossa terceira aula a gente vai continuar com a questão aí da radiação ionizante. A gente viu aí que Henri Becquerel, Pierre-Marie Curie ganharam o Prêmio Nobel em 1903 por suas descobertas, né, com radiação ionizante, e isso abriu portas para a radioterapia. E especificamente dentro da radioterapia nós temos a radiobiologia, que é o nosso objeto de estudos, né? Essa terapia se iniciou em 1896, um ano após a descoberta do Roentgen. E em 1932 o Henri Coulthard ele publicou um trabalho em que ele mostrava excelentes resultados com radioterapia fracionada. A radioterapia fracionada é o carro-chefe da nossa aula de radiobiologia. Os 4 R's da radiobiologia são os 4 R's que justificam o fracionamento. Então vamos para entrar, né, especificamente na radiobiologia. Essa radiobiologia é a ciência que estuda os efeitos biológicos das radiações ionizantes, que podem interagir direta ou indiretamente com a fita de DNA, e ela provoca efeitos, né? E esses efeitos ocorrem ou no DNA ou nos cromossomos, né? O DNA é o principal alvo, né? A resposta do tecido, né? Essa capacidade de reparo é que vai mostrar como que esse tratamento está perpassando. Então, só para a gente entender como funciona, como é uma forma comparativa do mundo macro com o microscópio, a gente tem que, por exemplo, uma dose de 4 grays de corpo inteiro, né, é uma dose que tem uma probabilidade de ser 50% letal. Essa dose, se você transformar no mundo macroscópico, ela corresponde a uma energia térmica de 67 calorias. 67 calorias no mundo macroscópico provocaria uma variação de temperatura no seu cafezinho de 0,002 graus, ou seja, praticamente imperceptível, mas a nível microscópico isso tem uma probabilidade de 50% de óbito. E o que a gente precisa saber para quantificar esses efeitos biológicos das radiações ionizantes? A gente precisa saber que nós temos partículas carregadas e que nós temos ondas eletromagnéticas, né? As partículas carregadas nós temos principalmente os elétrons, os prótons e as partículas alfas, né? A gente tem íons de ferro, íons de carbono, a gente tem uma infinidade aí de partículas que podem ser usadas, partículas carregadas que podem ser usadas cada uma com a sua particularidade. Bom, então só para a gente colocar um pouco mais de tempero nessa questão das partículas, hoje a gente tem uma partícula que está sendo bastante estudada, que é o próton. O próton ele tem uma curva característica, que é o pico de Bragg. Ele entra com uma dose relativamente baixa, né? E aí, à medida que ele atinge uma certa profundidade, e essa profundidade depende da sua energia, ele entrega a dose de uma vez só. Ocorre a chamada uma densidade de ionização, e ele entrega essa dose de uma vez só, e a sua dose vai, depois disso, vai praticamente a zero, né? Bom, como a gente sabe que o tumor não está numa profundidade específica, que ele se estende a diferentes profundidades, então o que se faz nos prótons é compor, né, esse pico de Bragg ou com diferentes energias ou com diferentes filtros, né? Bom, então para a gente ter uma ideia comparativa em termos de curvas de isodose, aqui a gente tem um tratamento de crânio neuroeixo, onde a curva amarela é a curva de tratamento, é a curva de 100%.
Aqui em B a gente tem um tratamento realizado com fótons, tá? Como a gente pode observar, esse tratamento com fótons, ele entrega a dose terapêutica, a dose de tratamento. Mas isso tem um custo. Por quê? Porque as curvas intermediárias, como você pode observar, elas ocupam, né, um grande volume de tecido saudável, né? A gente não sabe o que essas curvas intermediárias podem significar no futuro, mas em radioterapia a gente tem que sempre empregar aquela parte, né, do alara, né, tão baixo quanto razoavelmente execuível. Ao passo que quando você observa na figura A, você tem essa composição de figuras, né, você vê que essas curvas intermediárias, elas são praticamente imperceptíveis, né? Então o próton, né, ele tem uma grande capacidade de poupar, mas não são todos os tratamentos que ele é aplicável, né? Mas especificamente o crânio neuroeixo, ele tem grandes benefícios. Bom, então agora a gente vai falar especificamente sobre ondas eletromagnéticas, sobre os 3 principais efeitos de interação da radiação com a matéria, que é efeito fotoelétrico, cômputo e produção de pares, começando pelo efeito fotoelétrico, em que ocorre uma transferência total de energia para um elétron orbital, e se essa energia for grande o suficiente, se for maior que a energia de ligação, rompe a energia de ligação e esse elétron é ejetado. Ele é ejetado com uma energia que é igual à energia total que foi transferida para ele, menos a energia de ligação dele ao átomo. Ok? Bom, então a gente tem o diagrama, né, desse efeito fotoelétrico, desse elétron sendo arrancado. Geralmente ocorre com as camadas mais internas, a camada K, camada L, né? Aí a gente tem o efeito Compton. O efeito Compton, ele domina a física da radioterapia quando a gente fala de fótons, porque a gente tem geralmente, hoje, a gente tem os aceleradores mais ou menos ali na faixa de 6 a 10 MeV, né? Só que 6 a 10 MeV significa um espectro de energias, né, que vão de 0 a 6 MeV, onde existe uma predominância maior de energias, né? Daí o nome espectro. Mas fato é que essa energia média fica em torno de 1,5 a 2 MeV, o que significa que nessa faixa de energias há uma predominância muito maior do efeito Compton. E o que seria o efeito Compton? No efeito Compton há uma transferência parcial de energia para o chamado elétron livre. Os elétrons livres, a gente chama aqueles elétrons que estão mais fracamente ligados, que estão nas camadas mais externas, que uma pequena energia já retira ele e já põe ele para se movimentar dentro da rede eletrônica, né? Bom, uma vez que esse fóton interagiu, né, ele transferiu parcialmente energia. Esse fóton transferiu parcialmente energia e ele continua, né? Ele é deflexionado um certo ângulo e ele continua interagindo até ele perder toda a energia dele, ou transferir a energia de uma vez só e acontecer um efeito fotoelétrico no meio do caminho. Tá aí então nosso diagrama aí do efeito Compton. Como a outra figura não mostrou, esse fóton ele continua caminhando para interagir com outros elétrons aí da nossa rede eletrônica. Bom, então na produção de pares existe um limiar de energia, e esse limiar de energia é a energia de 1,022 MeV ou 1022 keV, né? Bom, com essa energia, o fóton com essa energia, ele interage com o campo eletromagnético do núcleo atômico.
doa toda a sua energia no processo, criando um elétron e um pósitron, né? Esse pósitron, ele tem uma meia-vida muito curta, né? E aí ele vai interagir com algum elétron lá do nosso meio e vai dar origem à aniquilação de pares. Esse é o princípio da tomografia PET, tá? Então aí a gente tem um diagrama, um núcleo denso, e esse fóton some e dá origem a essas duas partículas, né? A produção de pares. Bom, a radiação então, ela pode ser direta ou indiretamente ionizante. Diretamente ionizante, a gente tem as partículas carregadas, né? A gente falou lá nos primeiros slides, elétrons, partículas alfa, né? E prótons, né? E as indiretamente ionizantes, que são as ondas eletromagnéticas, né? Elas não produzem dano biológico, mas elas transferem as suas energias para os elétrons orbitais, e esses elétrons orbitais é que vão provocar o dano que a gente está tão interessado. E sobre os mecanismos da radiação ionizante, então, nessa questão do dano na fita do DNA, então a gente tem o mecanismo de ação da ação direta, ação indireta nesse primeiro caso, em que eu tenho a radiação eletromagnética interagindo com o eletroorbital, ela arranca esse eletroorbital, esse eletroorbital interage com um radical, com a água do meio, e aí esse radical hidroxil é que vai provocar, ou o radical livre é que vai provocar o dano na fita do DNA. Ao passo que, desculpe, eu voltei para ir para frente. Ao passo que na ação direta a gente tem a radiação eletromagnética interagindo e retirando esse elétron orbital, e o próprio elétron é que vai provocar dano na fita do DNA. Esse aqui é o mecanismo de ação direta da radiação eletromagnética. Bom, pessoal, então a nossa segunda aula, nossa terceira aula termina por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o mecanismo de ação da radiação ionizante e vamos entrar na questão dos danos nos cromossomos.